E aí, galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje eu vim falar de um livro que eu acho que, sério, foi um dos livros mais pedidos aqui pela galera há muito tempo, há muitos anos, que é o livro Excalibur, o terceiro livro da série As Crônicas de Arthur, e escrito pelo Bernard Cornwell, que é o cara das batalhas medievais. Eu li os dois primeiros livros lá no comecinho do canal, em 2012, 2013, mais ou menos. O primeiro livro foi O Rei do Inverno, que é esse azulzão bonito. Cara, pensa no livro bonito. O segundo livro é O Inimigo de Deus. E o terceiro livro, então, para fechar essa trilogia, depois de vários e vários anos, finalmente, Excalibur. Infelizmente, eu não comprei a coleção junta, né? Eu fui comprando separado e deu pra perceber que teve uma piora na qualidade gráfica ali do livro. Aqui, nesse do Rei do Inverno, por exemplo, a gente tem alguns detalhes em alto relevo aqui na capa. Tem verniz aqui também, verniz atrás da capa. Deixa eu ver se dá pra vocês enxergarem aí. O Inimigo de Deus também tem esses alto relevo aqui na capa, aqui na contracapa também. Porém, esse último aqui do Excalibur não tem nada disso, é uma capa lisona. Só que ainda assim é um livro muito bonito, a capa ela é muito chamativa e a qualidade do livro também não peca em nada, aqui são folhas pólen soft, tudo. É mais esse detalhezinho do verniz ali na capa mesmo. E vamos lá falar sobre o desfecho final dessa história, que é uma releitura romancializada ali da história do rei Arthur. Então, que traz elementos históricos realmente que aconteceram lá nos anos 500, no século V, século VI. Eu nunca sei se os anos 500 é século V ou 4, enfim, lá para os anos 500 e poucos depois de Cristo. Então, tem esses fatos históricos que o Bernard Cornwell ele descreve e ele fez uma pesquisa histórica muito importante para poder contar a história e inserir realmente a história do rei Arthur ali com personagens fictícios. Os dois primeiros livros, então, tem resenha aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima para vocês irem lá e conferirem a resenha desses dois livros, até mesmo porque esse livro aqui pode conter spoiler desses dois primeiros livros, e você não vai querer receber nenhum spoiler desses aqui, porque, cara, esses dois livros são muito massa, em especial o primeiro. E vamos para o último, né? O que aconteceu aqui, então? Depois do bafafá que deu no Inimigo de Deus, que, cara, acho que foi um dos... Tô lembrando aqui, faz muito tempo que eu li, e isso é um pouco ruim, porque eu sempre esqueço um pouco da história, quando eu demoro muito pra ler um livro ou uma série, mas eu fui lembrando aos poucos, e o legal é que o Bernard Cornwell, eu lembrei que ele faz isso, porque eu lembrei que ele fez isso aqui no Inimigo de Deus, é que ele, como é o Dervel que conta a história, quando ele vai começar o livro, ele sempre faz um review ali do que aconteceu na história passada. E isso ajuda muito a lembrar qual foram os rolês que aconteceram, o que foram os BOs que acabaram dando. E serviu bastante para lembrar realmente qual que era a história e o que estava acontecendo ali realmente no comecinho de Excalibur. Mas enfim, como que acabou o desfecho desses livros aqui, especialmente no Inimigo de Deus? A gente tem o Arthur, ele não é o rei da Bretanha, mas ele é o comandante general Mor ali. Ele que realmente, no final das contas, acaba mandando na bagaça. E tem a Guinevere, que é a esposa dele, que acabou traindo ele com o Lancelot, que era um dos principais cavaleiros ali da equipe do Arthur, e um dos caras que o Arthur mais confiava. Obviamente acabou dando em treta isso, o Arthur entrou em guerra com o Lancelot meio que migrou para os saxões, e é isso que acontece no comecinho desse livro aqui, ele migra para os saxões, que são os inimigos da galera ali da Bretanha, que estão querendo invadir a Bretanha, tá foda falar, e o Arthur tá defendendo todo o reino ali em relação a isso. Eu tô falando baixo, gente, porque já é meia-noite e meu vizinho sempre briga comigo quando eu começo a gravar vídeo de madrugada. E a gente descobre essa traição da Guinevere no finalzinho do Inimigo de Deus. Tem toda a questão da religião ali, esse livro pega muito na religião dos druidas versus o cristianismo, e é mais ou menos da onde que a gente parte pro Excalibur, com a Guinevere presa, o Lancelot bandeado lá pro lado dos saxões, e o Arthur meio que tentando conter essa invasão saxã junto com o Dervel. A questão é que em Excalibur, a gente não tem somente os saxões querendo invadir a Bretanha. A gente tem um outro inimigo comum dos bretões, não sei se fala assim, mas do próprio Arthur, que é o Mordred. O Mordred, ele é o verdadeiro filho do Uther, que era o reizão Pendragon lá, o fodão da Bretanha, e o Arthur também é meio irmão do Mordred, só que o Arthur, ele é bastardo. E o Mordred, ele é realmente o rei ali
por direito. Só que ele é um cuzão, ele só faz merda, e aí, no final das contas, o Arthur meio que fica numa sinuca de bico. De um lado ele tem os Saxões, do outro lado ele tem o Mordred, e aí ele tem que acabar tomando algumas decisões em relação a esses dois conflitos. E é mais ou menos resolvendo esses dois conflitos que se passa a trama de Excalibur. Em questão de enredo, ele meio que veio para fechar realmente a história que esses dois livros aqui abriram. Eu gostei dele, o desenrolar do livro ele é mais fluido do que esses dois primeiros. Eu lembro que até comentei nos vídeos que eu fiz sobre esses dois aqui, o começo, cara, ele patina bastante até começar a ficar interessante. Esse aqui não, como acabou de acontecer uma batalha e eles já estão entrando em outra batalha, então ele já acaba ficando um pouquinho mais frenético. Esse livro aqui, ele foca especialmente nas batalhas, é meio que uma conclusão das invasões saxônicas que estão acontecendo ali na Bretanha. Então, como assim, cara, tem uma batalha que, velho, acho que foi não uma batalha, mas uma luta especificamente do Dervel contra um campeão dos saxões, que é um japonês ou um chinês, sei lá, que ele, em vez de usar aquelas espadas da Idade Média de batalha, não, ele usa uma katana, assim, que, cara, você fala, mano, você vibra, assim, com o Dervel lutando com esse cara. E tem duas outras batalhas de exército que são maiores para fechar a história. E na verdade acho que a principal batalha de todos os livros, que é a batalha do Minuit Baden. Acho que é assim que se fala, não sei se é assim mesmo, mas que é a principal batalha onde eles vão enfrentar ali os saxões e vai meio que definir tudo que tá acontecendo. Só que nessa batalha, o Dervel, ele tá com um exército diminuto, ele tá com pouquíssimos lanceiros, tá meio que encurralado numa espécie de fortaleza, assim, meio que natural. E aí ele tem que dar um jeito de se virar e nos 30 para poder vencer essa galera. E cara, é aquela coisa, né? É Bernard Cornwell na veia, assim. Realmente você não tem como não vibrar com o que está acontecendo ali, com o Cornwell, né, descrevendo as batalhas, paredes de escudo, um do lado do outro, você vendo como que funciona uma parede de escudos. Eu realmente estava com saudades dessa narrativa do Bernard Cornwell. Porém, mesmo tendo essa batalha, que na minha opinião foi o ápice do livro, que ele acontece um pouquinho mais depois da metade, eu ainda confesso que acabei achando esse o pior livro dos três. Porque o primeiro livro realmente é o livro de introdução, que você tem essa primeira pegada ali, mais uma vez, igual das paredes de escudos ali, que você fala, caraca, o que tá acontecendo? O segundo livro tem toda a questão do plot twist da Guinevere, que pra quem, igual eu, não conheço, não lembrava muito bem a história do Rei Arthur, que ela traiu o Arthur e tudo mais com o Lancelot. Você fala, cara, meu Deus, o que tá acontecendo? Já esse daqui foi que meio que a conclusão, assim, não que ele seja ruim, mas ele foi mais morno que os dois primeiros, pelo menos eu achei. Mas, ainda assim, muito bom, vale muito a leitura por causa dessas batalhas, cara. Essas batalhas, meu, são fodas, assim. A gente tem outros pontos que pegam bastante nesse livro aqui. Primeiro, é mais ou menos a questão lá daquela coisa do cristianismo versus, não sei se druidaísmo, enfim, da religião do Merlin lá. No segundo livro, a gente tem bem mais em relação a isso, porque aqui ele passa um bom tempo falando das relíquias lá, dos tesouros da Bretanha, que o Merlin foi lá caçar os tesouros da Bretanha. Aqui não, aqui já é um pouco mais sucinto, mas tem questões muito importantes que vão ser completamente importantes no final da trajetória sobre, mais uma vez, o druidaísmo e o cristianismo. Então acabam fazendo totalmente a diferença e é interessante a gente ver esse contraste. Até mesmo a gente fica sabendo nesse livro aqui por que o Dervel acabou virando cristão, porque ele era uma pessoa que defendia os antigos deuses, que rezava para os antigos deuses, porém, quando ele está narrando a história do livro, que é ele que narra, né, em primeira pessoa, ele sempre comenta que ele está escrevendo essa ação porque o bispo, não sei das quantas, qual ele é jurado lá, não pode ficar sabendo. Então a gente descobre por que está acontecendo isso, por que ele está narrando esse livro aqui em Saxão, enfim, meio que escondido, porque agora ele virou cristão. Tem muita coisa nesse livro aqui relacionada à magia, só que eu não sei se eu curti muito nesse aspecto, porque nos dois primeiros livros, a magia, ela era uma coisa que meio que o Merlin era um malandrão, assim, sabe? Tipo, ele fazia um truque ali não de mágica, mas de fazer um truque ali de ilusionismo e induzir as pessoas a acharem que aquilo era magia. Mas você via que não era porque era magia, é porque o cara era muito inteligente, fazia todo mundo acreditar no negócio dele, entendeu? Já aqui não, aqui tem algumas questões de magia e eles dão a acreditar que é magia mesmo, que não foi uma coisa inventada pelo Merlin, ou pela Morgana, ou pela Nimue, que é a Ismo lá, a mulher do Merlin. E aí você fica,
tá, beleza, mas assim, não me convenceu tanto quanto os dois primeiros, que a gente sempre sabia que o Merlin tava fazendo alguma tramóia ali na surdina pra poder enganar a galera. A narração do Dervel, como sempre, ela é fantástica, ele é um ótimo contador de histórias. A gente tem um Arthur bem afastado aqui, até mesmo porque eles nunca estão juntos, são poucas as vezes que o Dervel e o Arthur estão juntos, ou batalhando juntos, nesse sentido, mas a gente tem um Arthur um pouco mais afastado, até mesmo porque o Dervel faz esse intermédio ali entre o Arthur e a Guinevere que tá presa. Não vou soltar nenhum spoiler aqui pra vocês por enquanto, mas a Guinevere ela tem papéis importantíssimos nesse livro, enquanto nos dois primeiros eu odiava ela, fiquei com uma raiva gigantesca dessa mulher. Aqui a gente começa a entender um pouco das motivações da Guinevere. Inclusive tem um diálogo que é muito interessante entre ela e o Dervel, que ele meio, se não acho que é entre ela e o Dervel, que ele meio que questiona ela por que ela traiu o Arthur. E ela fala que ela traiu o Arthur porque ela queria, cara, ela queria o poder realmente, assim, sabe? E a única maneira de uma mulher conseguir um poder, conseguir mandar alguma coisa nessa época aqui, era ter um marido fraco. Era, por exemplo, se ela fosse rainha, mas ela tivesse um rei fraco. E aí ela ia poder mandar no rei. Que seria o caso do Lancelot. Se ela ficasse com o Lancelot e o Lancelot virasse rei, ela conseguiria, ela que mandaria na porra toda, entendeu? Agora já com o Arthur, não, porque o Arthur ele era um homem forte, então jamais ela conseguiria ela mandar, ela ter o poder em cima do Arthur. Então tem alguns diálogos bem legais, cara, e a Guinevere ela faz algumas coisas que acabam sendo fundamentais pro desfecho do livro, que também são bem interessantes. Cara, o Arthur ele é meio que o Arthur é o gado da Guinevere, porque ela cagou na cabeça dele nesse livro, nesse segundo livro aqui, e ele, cara, ele continua totalmente apaixonado por ela, mas igual eu falei, essa questão que ela mostra um pouquinho mais sobre as intenções dela acaba sendo bem interessante, e a gente vê um pouquinho mais dessa jogada entre os dois ali, acaba sendo bem legal. E eu acho que é isso, cara. Excalibur foi assim, ele não foi, na minha opinião, excelente, nosso melhor livro da minha vida, mas ele deu um desfecho bem honesto para essa trilogia aqui. Para quem gosta inclusive para quem gosta de estratégia, eu acho que dos 3 livros, talvez seja o livro que mais tem estratégia de guerra. E vocês sabem, cara, que o Cornwell, as batalhas dele, igual eu falei, são fenomenais. Então você entende muito mesmo dessa estratégia de guerra que estava acontecendo ali, especialmente porque tem um cerco ali em relação a eles, então acaba sendo bem interessante. Eu vi que teve algumas pessoas que não curtiram o desfecho finalzinho do livro ali, inclusive vou abrir aqui na sessão spoiler daqui a pouco, mas eu entendo essas pessoas, mas eu entendo também o que esse livro aqui, o que o Cornwell quis fazer com toda essa trilogia. Na verdade, foi plantar uma sementinha, será que Arthur viveu realmente ou não? E isso acabou sendo bem legal. Enfim, não sei que nota eu daria para esse livro, mas eu com certeza recomendaria essa trilogia aqui para quem gosta de histórias medievais, para quem gosta de batalhas medievais e livros sobre fantasia, que nem sempre é tão fantasia assim. Beleza, galera? Espero que quem não leu esse livro aqui ainda tenha curtido esse vídeo aqui da minha resenha. E agora, para quem já leu, vamos discutir um pouquinho sobre o final dele e ver o que vocês acham. Beleza? Falou para quem não assistiu ainda e fica aí quem já leu o livro pra gente discutir. Cara, alguns pontos que eu queria falar com vocês para quem já leu. Primeiro ponto, é que, igual eu falei antes, Arthur é muito gado, velho, muito, nossa senhora, Arthur é mais gado que eu, cara. Mano, a Guinevere cagou na cabeça dele, cagou, e ele continua apaixonado por ela, tipo, acho que ela é a mulher da vida dele, e, igual eu falei, tem alguns diálogos, cara, que eles são bem profundos. Primeiro tem esse diálogo que eu falei que a Guinevere falou pro Dervel, e a Guinevere, cara, eu acho que na verdade ela é uma das personagens mais interessantes do livro, porque ela sempre fala coisas muito certeiras, assim. Tem um diálogo que ela fala, não lembro com quem que ela tava conversando, que ela inclusive fala assim, eu não era importante por eu ser, sei lá, eu seria, assim, pro Arthur. Eu era importante porque o Arthur me admirava e com isso ele se achava o foda, assim, sabe? Não era, com certeza não era exatamente nessas palavras, mas foi mais ou menos isso que a Guinevere quis dizer. E
ela ter tomado a decisão de jogar a carroça lá em cima dos saxões, e com isso eles ganharem aquela batalha no Minded Baden, foi sensacional, assim, eu achei que foi muito legal da parte dela, e ela meio que teve essa redenção depois, até mesmo porque ela ficou com o Arthur. Uma coisa que não ficou muito claro pra mim é que, não sei se foi eu que dormi em algum capítulo, se eu perdi alguma parte da leitura, mas foi justamente essa, então eu lembro assim, cara, vocês me corrijam aí e falam o que aconteceu pra mim nos comentários. Em uma página, assim, ela tava... O Arthur chegou lá no Minded Baden, depois que ganhou a batalha e tudo mais, e aí deu umas 10 páginas pra frente, ele estava junto com a Jaga Guinevere, e ele cagou pra outra menina que ele tinha casado lá, e é isso, eles viraram casal, foram morar na puta que pariu, e estavam juntos já. E eu fiquei... O que aconteceu? Que eu perdi metade da história. Outra coisa que eu também achei que ficou meio mal explicado, na verdade eu também, não sei se ficou meio mal explicado ou se eu também comi bola na hora da leitura, se vocês puderem me ajudar colocando aí nos comentários, foi em relação ao... como que eu falo? A promessa que o Arthur fez pro Ruther, porque o livro inteiro sempre bate na tecla de que as promessas são as coisas mais importantes, que o Arthur sempre coloca a palavra dele em primeiro lugar. E ele tinha dado a palavra dele pro Uther que ele ia defender o Mordred. E aí ele junto com o Dervel, meio que vai pela surdina ali e querem, de certa forma, dar um golpe de estado no Mordred, né? Que o Mordred realmente não tinha morrido ainda. E eles não sabiam disso. Eles estavam se articulando pra já tomar o trono e dar lá pro outro rei. Mas, enfim, pra eles tomarem ali o trono da Bretanha. Até que eles descobrem que o Mordred não tá morto. E aí o Mordred fica puto e, enfim, dá a treta final. Mas eu fiquei um pouco confuso, sabe? Sei lá, na minha concepção que o Arthur nunca ia querer fazer isso enquanto não tivesse 100% certeza que o Mordred estava morto. Eu fiquei meio confuso em relação a isso também. Coloquem aí nos comentários, deem a opinião de vocês, se mais alguém ficou também, ou me explica o que aconteceu, porque também vai que eu perdi um outro capítulo do livro. E por fim, o finalzinho do finalzinho, eu achei esquisito, cara, porque ele acaba do nada, assim, vocês perceberam? Tem 2 páginas, achei que fosse contar mais alguma coisa, pum, acabou. É aquilo. Meio que eu entendi que, inclusive lendo as notas do autor depois que acaba o livro, que acabou com o Arthur ferido e depois o Arthur iria para aquelas ilhas de Avalon lá. Inclusive eu tenho a coleção das Brumas de Avalon aqui, vou colocar ela na minha lista para eu ler, que eu acabei nunca lendo também. Eu queria ter visto isso, queria que o Cornwell tivesse continuado a história, para saber o que ia acontecer, até mesmo porque eu não conheço muito a história do Arthur, e seria interessante saber o que são essas ilhas de Avalon aí, que todo mundo sempre fala, na visão do Bernard Cornwell. Só que, infelizmente, ele acabou não contando e ficou um clima meio misterioso no ar. Teve outras coisas bem legais, por exemplo, a questão do Dervel perder a mão para poder salvar a Senwyn, acho que é esse o nome dela, né? Que é a mulher dele e tudo mais. Aí só teve uma questão que eu achei meio bosta, que foi essa parte de realmente parecer que a magia importa, sabe? Porque, porra, a Nimue foi lá, fez uma macumba pra mulher dele ficar doente, ela ficou super doente, e depois foi lá, a Morgana meio que reverteu, e, igual eu falei, nos primeiros livros, sempre o Merlin, você via que o Merlin dava uma engambelada ali, enganava a galera e todo mundo achava que era magia. Que foi o que aconteceu no começo do livro, que ele pintou a menina lá com as algas e ela ficou brilhante. Já nesse trecho específico, onde tem essa magia ali da Nimue e a Morgana tira, fica como se fosse magia mesmo, sabe? Não tem nenhuma explicação racional pra isso. E, sei lá, eu fiquei sentindo essa faltinha, assim, sabe? Da questão pé no chão do Bernard Cornwell. Mas é isso, galera. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam de todos esses lances dessa trilogia. E realmente, eu curti o último livro. Igual eu falei, pra mim não foi o melhor. Eu não sei se foi o primeiro ou o segundo livro. Talvez tenha sido o primeiro que eu tenha curtido mais. Ou talvez o segundo, por causa do plot twist. Esse aqui, inclusive, eu achei que não teve tantos plot twists. Mas é isso. Acho que por enquanto é só. Deem aquele like maroto, comentem. E até a próxima. Tchau!